vida aqui presente. Queremos neste momento ouvir a Tua palavra, Senhor. Então abrimos o nosso coração, Senhor, nos desarmamos para ouvir a Tua voz ao nosso interior. Ministra em cada coração, em cada vida. Senhor, nós repreendemos toda a fúria, todo o poderio de trevas e proclamamos a Tua bênção neste lugar. Que o Teu agraciar esteja aqui. Meu Deus, que a Tua mão esteja sobre a vida do Emerson, o abençoando, sustentando, o revestindo do Teu poder e ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Graças e paz, igreja. Amém. Quantos são felizes aqui nessa noite? Aleluia, eu também estou muito feliz de estar aqui. Mais uma oportunidade, a gente poder, só mais um pouquinho só, a gente poder estar trazendo uma palavra para a sua vida, amém? E sabe por que eu estou feliz? Porque eu sei que Deus vai falar no seu coração. Porque Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes coisas por você, pela sua casa, pela sua família. E deixa eu te falar algo mais legal. Você não está aqui em vão. Já havia um alto propósito de Deus antes de você sair da sua casa. Você pode dizer amém? Aleluia. Grandes coisas tem o Senhor para nós nessa noite, amém? A palavra que eu quero trazer está em Josué. Capítulo 24, cara. Aleluia. Josué, capítulo 24. Amém. Pode deixar no 1 mesmo. Deixa eu ver, pastor. Eu quero dizer hoje para você: decida viver o novo. Quantos querem viver algo novo na sua vida? Quantos querem reproduzir coisas novas nos seus dias? Quantos querem receber coisas novas do Senhor? Então decida nessa noite a viver o novo. Porque o que eu quero trazer para você é: Deus tem um nível novo para nós vivermos. Diga assim comigo: Deus, Ele tem um novo nível para eu viver. E para você viver esse novo nível, igreja, sabe o que você precisa saber? Você precisa sair do nível anterior que você está. Para você viver coisas novas, você precisa dar um passo à frente. E nós estamos vivendo dias onde a gente está com um passo num novo nível, mas o outro nosso pé está lá atrás. Deus nos chamou para a gente viver todos os dias um recomeço. Viver algo novo, viver uma história nova. Então eu quero que você olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga assim: Deus tem um recomeço para a sua vida. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Precisamos se sentirmos amados pelo Senhor para viver um novo nível. Não tem como a gente começar. Não tem como começar um casamento, algo novo, se não tiver o quê? Amor. Se não tiver fidelidade, se não tiver algo, um nível novo, algo diferente. E é isso que Deus tem para nós todos os dias: um amor, um recomeço, uma prosperidade, uma felicidade para a sua vida. Ô Emerson, você quer pregar sobre teologia da prosperidade hoje? Não, eu quero dizer que você vai sair daquela porta transformado por aquilo que Deus vai falar com você, pelas coisas novas que Ele tem para você. E para nós sermos essa geração que vai mudar a história dos nossos dias, não tem como a gente viver um novo nível com um pé dentro da igreja e o outro lá no mundo. Não tem como você recomeçar com os seus olhos no presente, mas o teu coração desejando o passado. Ele já começou a pregar. Não tem como, querido, a gente falar de coisas novas se a gente começar ainda a reproduzir as coisas velhas. Não tem como a gente receber uma palavra nova se a gente não viveu nem as velhas ainda, né, Sérgio? Não tem como, querido. Não tem como. E tá cheio de gente, às vezes, que acha, pelo fato de vir para a igreja, tá vivendo um novo nível. Mas viver um novo nível é você estar com o teu coração no Senhor. Diga assim comigo: eu preciso estar com o coração no Senhor. E enquanto a gente viver e não romper o nosso passado, nós não vamos viver um novo nível. Quantos estão pegando aqui já comigo? Tem gente que deseja o futuro.
Tem gente que deseja coisas novas. Tem gente que deseja prosperidade. Tem gente que deseja, mas ainda está preso nas coisas erradas lá atrás. A gente deseja tanto para nossa casa, tanto para nossa família, mas quando você vai ver, ainda está cheio de práticas erradas, de práticas difíceis, que ainda não são aprovadas pelo Senhor. A pessoa muitas vezes ela ama louvores, ama a pregação, ama vídeos devocionais, mas não consegue dar um passo. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim: nossa, eu acho tão bonito esses louvores que vocês cantam lá na igreja, acho tão bonito. Você pode orar por mim? Já teve muito isso, né, pastor? Pastor, você pode orar por mim? Ora pela minha casa, ora pela minha família. Hoje, Senhor, ontem mesmo eu mandei um convite para uma pessoa. Aí essa pessoa falou para mim: Serjão, você pode orar por mim? Eu falei assim: posso, eu vou orar por você. Mas que dia que você vai fazer uma visita lá na minha igreja? Aí ela falou assim: eu não posso ir porque o meu esposo não vai. Me deu 1000 desculpas. Ela quer que eu oro para ela. Ela quer viver um novo nível, mas ela não quer caminhar com aquele que vai dar um novo nível. Vocês estão entendendo? Quer um exemplo? Deixa eu pular um pedacinho aqui. A mulher de Ló. A Bíblia diz que Deus ele ia destruir Sodoma e Gomorra e mandou eles fugir, a família de Ló fugir. E o que aconteceu com ela? Você está achando que eu vou reproduzir aquilo que eu falei, né? Ela correu, e por um momento ela olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou o quê, Patrícia? Uma estátua de sal. Esses dias eu fiz um vídeo e falei que era uma estátua de areia. Aí eu fui ver no Google qual que era a diferença de estátua de sal para estátua de areia. Sabe o que é, Sérgio? Nenhuma. Ela estava com o coração ainda preso lá atrás. Ela queria viver algo novo que o seu esposo iria viver com a sua casa, mas o coração dela ainda estava preso em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Nunca mais vou errar. Amém? E os pés dela ainda estavam em Sodoma e Gomorra. E ela não conseguiu viver o novo, o nível novo que Deus tinha para ela. E a gente estamos reproduzindo isso nos nossos dias. A gente está doido para Deus abençoar a nossa casa, doido para Deus abençoar a nossa família, mas os nossos pés ainda estão em Sodoma e Gomorra. As coisas que são reprovadas pelo Senhor. Mas vamos estudar a nossa palavra. Depois reuniu Josué a tribo de Israel em Siquém e chamou os anciãos. Ele chamou o povo de Israel. Algumas pessoas ali, alguns líderes, os juízes e os oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. 2, nós vamos até o 15, tá? E então Josué disse ao povo. Josué foi tomado pela boca de Deus nessa história. Assim diz o Senhor de Israel: além do rio habitarão antigamente os vossos pais, Tera, pai de Abraão, e o pai de Naor, serviram os outros deuses 3. Eu, porém, tomei ao vosso pai Abraão, e dele o rio, e o fiz andar de toda a terra de Canaã. Também eu multipliquei a sua descendência, e dei a Isaac. 4. E a Isaac eu dei a Jacó, e a Esaú. E a Esaú eu dei a montanha de Seir. É um monte de nome, dá para você colocar nos seus filhos. Para se possuir, porém, Jacó, os seus filhos desceram para o Egito. 5. Então enviei Moisés. Deixa eu falar para você. Na verdade, Josué está falando para o povo. Reuniu o povo. Deixa eu dar uma pulada. Vai direto para o 15, tá bom? Ele chamou o povo que estava com ele. O povo que já estava em Canaã. E a Bíblia nos fala que o pai dessa geração de Josué, eles não entraram na terra prometida. Josué chamou o pessoal por quê? Ele começou a perceber que tinha alguma coisa de errado naquele povo. Como que pode? Eles estavam já vivendo a promessa que Deus tinha prometido lá atrás. E aí ele chamou o pessoal e ele falou assim: deixa eu conversar com vocês. E a palavra diz assim, que ele falou: assim diz o Senhor, vocês lembram o que eu fiz com Abraão? Aí ele disse: vocês lembram o que eu fiz com Moisés? Porque Moisés, na verdade, ele tirou o povo do Egito, debaixo de uma palavra de Deus. E ele falou assim: vocês vão habitar na terra que emana leite e mel. Era uma promessa de Deus. E nesse meio termo,
esse povo que saiu do Egito começou a fazer umas coisas que não estavam certas. Deixa eu pincelar para vocês. Um povo que tinha uma promessa de sair de uma escravidão, e de repente, quando eles saíram dessa escravidão, o que eles começaram? A murmurar, a reclamar. Sabe aquele povo mimizento, que você não podia falar nada, que já começava a reclamar? Ah, Moisés, mas e o seu Deus? Era isso que estava acontecendo nessa época, querido. Um povo que estava se vendo livre, Ruth, começou a idolatrar outros deuses. Um povo que via Deus derramar o maná do céu, dar roupa, dar o que de comer, o que de beber. E na hora de adorar, eles adoravam um bezerro que eles mesmos construíam. Ídolos que ele mesmo construía. E deixa eu falar para vocês, chegou uma hora que Deus falou, você quer saber de uma coisa? Esse povo não vai entrar na terra prometida. É isso mesmo, pastor? Esse povo não vai entrar na terra prometida. E Deus chamou Josué, chamou Moisés, chamou os mais próximos e falou assim, é o seguinte... Dessa geração só vai entrar os filhos, até o último que sobreviver. Era Deus falando assim, quando morrer o último, aí eles vão entrar na terra que emana leite e mel. E assim como Deus prometeu que ia tirar eles do Egito, e eles andaram de 40 dias para 40 anos, Deus falou assim, vou mudar isso daqui. Vocês não vão entrar, quem vai entrar vai ser o filho de vocês. Aí chegou os filhos dessa geração que foi liberta por Moisés. Eles pisaram em Canaã, eles pisaram na terra que Deus tanto tinha prometido. E essa é a história que eu quero dizer para vocês. E aí chegou uma hora que Josué, vendo tudo isso, ele falou assim, peraí, deixa eu conversar um negócio com vocês. Porém, vos parece difícil vocês servir a esse Deus? É isso que Josué estava falando. Porém, vocês escolhem hoje a quem vocês vão servir. Aos deuses que serviam seus pais, que estavam lá no rio, ou aos deuses dos amorreus. Vocês escolhem, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Tudo isso que a gente está vivendo, o que vocês vão fazer? O que vocês escolhem para você? Mas aí ele disse, e cuja terra capital, porém eu e a minha casa, o que ele diz, igreja? Serviremos ao Senhor. Deu para entender? Fui muito rápido, né? Ele ficou bravo, porque o que Deus estava fazendo, o que Deus estava prometendo, e o povo estava nem aí, e o povo não estava entendendo. Sabe o que estava acontecendo? O povo estava na terra que prometia, na terra prometida, com um pé na terra prometida, mas o outro pé, Sérgio, estava no deserto. Eles estavam vivendo um novo nível que o Deus tinha dado para eles, mas o coração deles ainda estava nas coisas erradas lá dos pais deles. Não estão entendendo? A Bíblia diz, nessa história, e por um momento disse que eles não entrariam, que os pais deles não entrariam. E agora, sabe o que a gente vê? Josué chamando a atenção desse povo, porque ele está falando assim para esse pessoal, vocês viram o fracasso que foi o pai de vocês, vocês viram o que não deu certo com o pai, porque eu imagino, os pais conduzindo por 40 anos os filhos, e os filhos perguntando, papai, para onde a gente vai? Nós vamos para uma terra onde o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó prometeu para todos nós. É mesmo, pai, que legal, mas deixa eu te falar, filho, o papai e a mamãe não vai entrar. Cara, é um fracasso. Imagina a reação desses filhos, Sérgio, em ouvir isso do pai. Não está na Bíblia, mas eu estou ilustrando. O receber do pai, Ruth, a gente vai para um lugar bom, filho, mas o papai e a mamãe não vai entrar. Você já pensou isso para a sua vida? Já pensou isso para a sua casa? Para a vida dos seus filhos? Se você falar que Deus tem algo maravilhoso, e você fala assim, mas o papai e a mamãe não vai entrar. Aconteceu nessa história, querido. E nos nossos dias de hoje também está assim. Está cheio de gente apontando o caminho, mas não está percorrendo o caminho. Está cheio de... Se você chegar para uma pessoa que usa droga, se você chegar para uma prostituta, você falar assim, Jesus pode mudar a sua vida, o que ela vai falar? Sim, amém, eu sei. Ele sabe que Jesus pode mudar a história, mas não quer percorrer o caminho da mudança. Como estão entendendo comigo? Saber o caminho para onde você vai, mas se torna muito difícil quando você saber que você não vai entrar neste caminho. Você sabe aonde você vai chegar, mas você sabe que você não vai entrar.
Como estão entendendo comigo? Entenda uma coisa: saber o destino não te faz você percorrer o caminho. Não adianta nada eu falar para vocês que a minha casa, você pega essa rua aqui, se depois eu catar ir por aqui. Eu queria fazer do meu jeito, quando estão entendendo? Não adianta nada você saber que Jesus muda a sua vida, muda a história da sua casa, mas você não permitir que esse Jesus transforme dentro do seu lar. Saber o caminho, mas você não percorrer por ele, não vai adiantar nada. Não vai. Os filhos chegaram na terra prometida, porque Deus cumpriu que eles iriam entrar. Diga assim comigo: Deus cumpriu. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cuja qual tudo aquilo que ele prometeu para você, querido, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eles sabiam que os pais deles não entraram. Eles sabiam a tal podridão, a tal erro, Odair. Por que os pais deles não entraram? Mas na verdade ele estava com um pé, de novo eu vou dizer, na terra prometida, e com o coração no deserto. Estavam com um pé na terra prometida, mas o coração deles está no deserto. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não vale a pena estar com os olhos, os pensamentos no que Deus, no que você está lá no céu, o que Deus tem para mim. Não adianta você estar com os pensamentos, o que você quer, se na verdade o seu coração ainda está preso no seu passado, querido. Não adianta. O que Deus tem para mim? Deus tem muitas coisas, eu recebi tantas palavras, mas não adianta nada eu ficar reproduzindo tudo de errado, o que não deu certo lá atrás. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Esses dias um jogador, muito caro demais, e ele saiu de uma favela. Você vê a história do cara, é fantástica, nego. É fantástica demais, Odair. O cara começou a ganhar dinheiro, explodiu, virou o auge, o Rodrigo. Aí estoura a notícia: tal jogador está envolvido com drogas. O cara era da favela, saiu da favela, mas a favela nunca saiu do coração dele. Como vocês estão entendendo? O cara tinha tudo para dar certo, tudo para dar, mas estava preso ainda na favela, nas coisas erradas. E adianta você estar com os olhos lá no céu, naquilo que Deus tem para você, se você não percorrer por este caminho. Aleluia, Senhor. Temos muitos motivos de coisas que não deram certo lá atrás, e ainda assim assolam as nossas vidas. Isso está cheio dentro das nossas casas. Comece a fazer uma autoanálise. O que foi que não deu certo lá atrás na sua vida? Você vai, quando você menos pensar, eu estou reproduzindo nos meus dias. Isso é verdade. E aí eu pergunto para você: quem aqui tem um pai, teve um pai, uma mãe, não sei, que teve ou tem uma doença crônica? Doença crônica seria o quê? Diabetes, asma, é isso, Ruth? Quem aqui já teve? Alguém tem um pai ou uma mãe que teve diabetes? Isso, é mais fácil falar. Bom, você sabe o que os especialistas falam? Os especialistas falam que eu e você nós vamos ter também. Quem aqui é filho de pobre? Você sabe o que os especialistas falam? Pega a sua mão assim, ó, esquenta ela assim, ó, esquenta ela. Faz isso, todo mundo, gente, todo mundo, por favor. Esquenta, isso, esquenta. Ela tá quente? Tá quente? Então, esquenta um pouquinho. Então coloca agora na bochecha agora. Show, isso aí. Coloca na bochecha. Bacana. Onde que é a bochecha, gente? E onde vocês colocaram? Quer dizer que mesmo eu falando para você colocar no lugar errado, você reproduziu aquilo que eu falei? Quer dizer que eu vou ser o que os especialistas falaram? Porque, entendeu, Sérgio? Quer dizer que você vai fazer tudo aquilo que os seus olhos veem e não aquilo que seu ouvido escuta? Porque eu falei para você colocar na bochecha e não no queixo. A gente crê mais naquilo que a gente vê e não naquilo que a gente precisa ouvir. A gente crê mais no que as pessoas estão falando e não naquilo que Deus está falando. A gente sabe que não deu certo lá atrás e mesmo assim a gente ainda fica insistindo. A gente sabe
Querido, mude a sua vida hoje urgentemente. Comece a reproduzir o que você está ouvindo e não aquilo que você está vendo. Que eu mandei você colocar. Por isso, não é porque eu estou falando que você tem que reproduzir aquilo que eu estou fazendo. Pegou? E o povo chegou na terra prometida. Vamos voltar para a palavra, parte A. Porém, se vos parecem mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje. É Josué, começa afrontando esse povo, essa congregação. Ele diz para o pessoal: escolham a quem vocês vão servir. O que isso significa, Emerson? A gente não é refém do que deu errado. Você é fruto das suas escolhas. Não é porque deu errado lá atrás que precisa dar errado na minha vida. Não é porque deu errado na sua vida lá atrás que tem que dar errado dentro da sua casa, da sua família. Não é porque as coisas não fluíram como você queria lá atrás que você vai reproduzir hoje na vida dos teus filhos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Aleluia. É você quem decide hoje o que você quer para a sua vida. É Josué dizendo o seguinte: a partir de hoje vocês vão decidir. Vocês vão tomar uma posição. Quantos estão a fim de tomar uma posição aqui hoje? Fala a verdade. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ficar doente. Você não vai ser pobre porque os especialistas dizem. Você vai ser fruto das escolhas de Jesus. E as escolhas de Jesus é que você vai ter vida e vida em abundância. Você não vai ser o que as pessoas reproduzem. Você vai ser o que Cristo reproduziu na cruz. Porque a nossa decisão precisa ser todas as escolhas de Cristo. Essa semana, acho que foi semana passada, se eu não me engano, eu estava almoçando. Eu estava com o prato assim comendo. Eu gosto de sentar no sofazinho e ficar vendo algumas coisas, umas notícias. E a Débora estava assim do lado. Eu com um prato. Aí de repente ela saiu correndo, veio assim no meu prato, ó. Eu ergui a mão e veio no meu coração. Sabe o que veio no meu coração? Há muitos anos atrás, o meu pai estava sentado também em uma cadeira, comendo com um prato, e eu enchi a mão de terra e fiz assim. Eu lembro que meu pai ergueu a mão e deu em mim, que eu fui cair lá longe. Aconteceu comigo. E na hora que eu ergui a mão para minha filha, Sérgio, o Espírito Santo falou: não reproduza o que não deu certo lá atrás, na sua geração. Eu ia bater nela. Catei ela assim: vem cá. Eu olhei no olho dela e falei assim: eu não vou reproduzir o que não deu certo na minha vida, na sua vida. Mas nunca mais faça isso. Aconteceu isso, cara. Eu ia bater nela. Mesma coisa que eu fiz lá atrás. Eu falei assim: a minha filha não vai vivenciar o que eu vivi lá atrás. A minha filha não vai sentir a dor que eu senti lá atrás. Mas eu vou educar ela. Eu falei: não faça mais isso. Ela saiu para lá, foi chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um novo nível para mim e para você. Mas enquanto os nossos olhos, os nossos pensamentos ainda estiver lá no nosso passado, a gente não vai entrar onde Deus tem para nós, que é o novo nível. A gente não vai entrar. Não tem jeito. Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Aos deuses amorreus. Quem vocês servirão? Os vossos pais, o Deus dos vossos pais que estavam lá no rio, ou os deuses dos amorreus cuja terra vos habitam? É Josué jogando na cara desse povo, lembrando esse povo: vocês sabem quem foram o pai de vocês, quem o pai de vocês serviam, quem o pai de vocês falavam, e vocês ainda vão continuar fazendo isso. A partir de hoje vocês escolhem: servir o Deus do pai de vocês ou servir o Deus que nos colocou na terra prometida. É essa afronta que Josué está fazendo, querido. O que vocês querem fazer a partir de hoje? É uma repreensão, Maria, de Josué com esse povo.
E eu digo para você hoje, o que você decide para a sua vida? Copiar algo que deu errado lá atrás, ou copiar o que Deus colocou nas escrituras para você? É Josué falando. Vocês querem copiar tudo que deu errado na vida do pai de vocês, lá atrás, e reproduzir hoje? Ou vocês querem reproduzir aquilo que Deus tem para nós? Olha a promessa que Ele fez para nós, que nós, os filhos, iríamos pisar na terra. Pisamos, e aí? Vocês vão ficar assim até quando ainda com o coração lá no deserto? Josué repreendendo essa congregação, querido. E aí eu vim dizer para você, o que você decide hoje para a sua vida? Ainda ser refém do vício ou viver um vinho novo? Refém das coisas erradas ou viver das coisas certas que Deus tem para nós? Ser refém do seu passado ou viver o futuro glorioso que Deus tem para a sua vida? O que você decide para a sua vida, querido? O que você decide para a sua vida hoje? O que você decide para a sua casa hoje, Rodrigo? O que você decide, Ruth, para a sua casa hoje? A reproduzir aquilo que deu errado lá atrás ou vivenciar o nível novo do Senhor na sua casa? Deixa eu passar um mertiolate. Vocês lembram do mertiolate? Quem é da época do mertiolate aqui? Eu sou novo, mas eu lembro. Ardia, né, Ruth? Esse dia eu vi um testemunho, Sérgio, de um retiro de jovens há uns anos atrás. E nesse retiro de jovens, a igreja recolheu todos os jovens, né, para passar aquele dia lá. Só que a igreja preparou algo, pastor. Iria reproduzir um vídeo, os pais falando, fazendo um vídeo falando do meu filho e dizendo no final: eu amo o meu filho. Vocês sabem o que aconteceu? A igreja não conseguiu fazer esse vídeo, porque os pais não conseguiram fazer o vídeo, Sueli, dizer para os filhos em frente a frente: eu te amo. Sabe por quê? Porque eles nunca ouviram isso do pai deles lá atrás. Eles se sentiram numa posição, muito mais da metade, eles contam a história lá, que os pais não conseguiram fazer o vídeo. Falar: o meu filho é isso, meu filho é aquilo. Contar aquela história que todo mundo chora e no final fala assim: mas eu amo o meu filho. Não fizeram, porque eles não conseguiram reproduzir. Deixa eu falar algo para você, querido. Porque os seus pais foram amargos com você lá atrás, não significa que você precisa ser amargo com seus filhos hoje. Porque o seu pai tratava mal a sua mãe lá atrás, não significa que eu vou tratar a minha esposa hoje. Vocês estão entendendo? Pegando pesado de novo, né? Meu pai, uma vez, um domingo, meu irmão, ele gostava de colocar um alzão, colocar uns modão. Eu já contei isso aqui já. E num domingo, Fernando, minha mãe começou a encher o saco dele. Bebê, porque mulher fala pouco, né? E começou a falar. O Daí ele foi ajeitando a cartucheira, e foi carçando um cartucho, meu irmão Sidney, foi carçando um cartucho. E ela começou a falar que ele não aguentou mais, né? Ele catou a espingarda e fez assim no pé dela, ó. Tá! Atirou no pé dela. Meu pai atirou no pé da minha mãe. Eu era moleque, eu e meu irmão, a gente lembra até hoje, Sérgio. Significa isso que eu vou dar um tiro no pé da minha esposa hoje, né? Quantos estão entendendo? Isso não significa que eu vou reproduzir isso no meu casamento, querido. Irmão, desculpa a minha sinceridade. Trate bem a sua esposa, trate bem o seu esposo. Não reproduza o que não foi legal lá atrás, o que você viu lá atrás de errado. Não reproduza no seu casamento, não reproduza na vida dos teus filhos hoje. Essa é a palavra que eu tenho para você, querido. Não reproduza. E a gente insiste de fazer o que não deu certo lá atrás. Ah, porque o meu pai espancava a minha mãe. Se ela abrir a boca. Quantas vezes eu chegava, meu pai chegava do serviço, Maria, ele chamava eu e meu irmão. Sabe o que ele falava? Ele trazia uma marmita. Ele vai assistir a live, ele vai confirmar. Trazia a marmita que sobrava dele, um pouquinho de comida. Aí ele fazia eu e meu irmão brigar. E quem ganhasse comia a marmita. Fazia. Mas isso pra mim com meu irmão era show. A gente gostava de estar um no outro. Era da hora, Sérgio. Pra comer a marmita do pai, que sobrava. E aí? Reproduzo isso na vida da minha filha? Como estão entendendo? Diga amém. O seu casamento precisa... E eu estou falando verdade, gente. Eu não estou falando... Não é porque meu pai morreu, se ele tivesse vivo eu ia falar. Mas ele teve a vida dele transformada antes de morrer, amém? O seu casamento precisa ser o seu primeiro ministério. Tá certo, pastor?
O seu cônjuge precisa ser prioridade na sua vida. A gente fala muito isso, que os nossos filhos é prioridade. Em primeiro lugar os meus filhos. Mas quando você olha biblicamente, né, pastor? A esposa, o esposo é o primeiro lugar na nossa vida. Vocês sabiam disso? É difícil às vezes para algumas mães, para alguns pais ouvir isso, né, Sérgio? Mas isso é verdade, cara. O seu cônjuge, aquilo que Deus te deu, precisa ser prioridade na sua vida, cara. Se tem algo que te machucou você lá atrás, faça diferente no seu presente. Faça diferente, querido. Olha o tamanho da oportunidade que Deus estava dando para esse povo. Porque a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor. Era Deus falando para aquele povo. Vocês vão continuar fazendo tudo de errado ainda. É essa a história. Pega para estudar. Do versículo 1 até o inteiro, 24 inteiro. Você vai ver que é Deus repreendendo o povo, lembrando o povo. Não deu certo lá atrás. Não fez isso, não aconteceu isso. E fez aquilo. Aí chegou uma hora que Jesus falou assim: é o seguinte, vocês vão continuar fazendo de errado. Vocês vão continuar. Parte B. E o que ele diz? Porém, eu e a minha casa. Eu e a minha casa entendo que tem gente que sabe o que dá certo. Tem gente que sabe se posicionar diferente. Que se colocar numa posição diferente as coisas vão mudar. Tem gente que sabe o caminho. Tem gente que sabe se mudar de vida, mudar de atitude, mudar de jeito, né, Senhor? A pessoa sabe que vai começar a dar certo na vida dela. Mas mesmo assim tem pessoas que fazem tudo errado. A pessoa sabe que se pegar a família e trazer para a igreja vai mudar a história. A pessoa sabe que o pai e a mãe é uma bênção, mas é um mimizento para se tornar uma bênção. A pessoa sabe que se a esposa está doida para vir para a igreja, o esposo está doido para vir para a igreja, mas a esposa ainda insiste em ficar assistindo a novela. Eu não vou para a igreja não, eu não quero ser igual a você. Irmãos, o que você quer dizer, Emerson? Tem todas as ferramentas para dar certo, mas mesmo assim está no coração, preso naquilo que deu errado. O camarada sabe, né, Sérgio? Se catar a família e falar: eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor, e vai ter uma mudança. Mas a pessoa ainda insiste em ficar no boteco, a pessoa ainda insiste em fazer igreja, e dar dízimo, colocar uma Bíblia debaixo do braço. Tem gente que sabe, mas não quer reproduzir aquilo que é certo. Não estão entendendo comigo, querido? Desculpa a minha sinceridade, mas deixa eu perguntar para você: o que você quer hoje para a sua vida? O que você quer? Eu poderia vir aqui e dizer assim, ó, que Deus tem uma palavra para a sua vida, que se você fazer isso, a sua casa vai mudar. Que Deus tem algo maravilhoso para você, que Deus tem uma bênção para a vida dos seus filhos. Não. Eu vim dizer para você hoje que é você que vai decidir qual a palavra que você quer para a tua casa. Qual a palavra que você quer para a tua família, para a tua geração, para o teu trabalho. O que você quer? O que isso quer dizer, Emerson? É você hoje, querido, que vai decidir o que você quer para a tua vida. Pode isso? Pode, porque Deus, mesmo no controle da vida deste povo, chegou uma hora e falou assim: fazer o seguinte, o que vocês querem? Eu mesmo quero dizer para você hoje, o que vocês querem? Dentro da casa, na família, no trabalho. Eu gosto de falar. É você dizer mesmo, hoje, eu não vou parar. É hoje você decidir em dizer assim: o meu casamento não vai acabar. É você dizer hoje: os meus filhos serão abençoados. Não é o Emerson, não é o pastor falar hoje. É você reproduzir na vida da sua casa. É você reproduzir no que você quer. Porque não adianta você estar com os olhos numa bênção do Senhor e reproduzir tudo de errado. É você quem vai decidir qual é a palavra que você vai liberar para os teus dias. Que baita oportunidade que a gente tem, hein? E tão difícil da gente tomar uma decisão. Quando é para a gente decidir é difícil, né? É difícil. Eu me lembro quando, alguns dias eu contei aqui, quando meu pai judiava de mim e do meu irmão. Mas eu me lembrei também quando eu escrevendo essa mensagem, Sérgio, quando as pessoas lá da escola, as pessoas da cidade, não davam valor nenhum para mim. E aí, Emerson, o que você quer dizer? Eu quero dizer para vocês, de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo aquilo que eu vivi na minha casa, de tudo aquilo que eu falo, eu era tentado demais. Eu fui expulso 3 vezes, já contei a história já, né? Não vou contar mais, mas quem não sabe, fui expulso 3 vezes. A minha mãe, Sérgio, teve que ir no juiz, pedir para o juiz deixar eu voltar a estudar. Foi um caso sério.
E as pessoas lá da escola, Fernando, falavam assim: esse cara não vai dar nada, Gazotti. Esse cara não vai muito longe, não. Um tranqueiro se fosse hoje, né? Que não sei o quê. E se eu fosse ouvir e viver tudo que eu vivi lá atrás? Mas teve um dia, em dezembro de 2008, quando o pastor, um dia lá no Batistério, na cidade de Santópolis, lembra disso, pastor? Falou assim: Emerson, você aceita Jesus como o único, suficiente Salvador? Que eu desci naquelas águas, pode ter certeza, no meu coração eu estava dizendo: eu não vou reproduzir o que deu errado lá atrás, eu vou reproduzir aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para o meu presente. Querido, para de querer reproduzir o que deu errado lá atrás, começa a reproduzir o que Deus tem para você. Pode ter certeza que Deus tem muito na sua vida, muito querido, muito querido. E hoje eu estou aqui não para reproduzir o que deu errado, mas para reproduzir aquilo que Deus queria. Teu lugar é no altar, teu lugar é ajudar, teu lugar é reproduzir o que Deus queria para mim, querido. Diga assim comigo: eu não sou fruto da maldição, eu sou fruto do abençoar de Deus para a minha vida. Amém? Quantos recebem nessa noite? Glória a Deus. É você quem escolhe para a sua vida. Pega essa chave, irmão. Você não é fruto da palavra do homem, você é fruto da palavra de Deus. Você não é fruto do que as pessoas falavam ao seu respeito, você é fruto do que os céus todas as manhãs falam a seu respeito. Nós somos os frutos do que Jesus reproduziu na cruz: amor, paixão, benevolência, perdão. Só para terminar, cara, ergue só um pouquinho, só para terminar, só para fingir só, tá? Eu lembro quando eu trabalhava numa fábrica, antes de eu me casar, Sérgio. Deixa eu tomar uma. Pega isso aqui, os casais, pega isso aqui. Eu lembro que eu entrei em janeiro, eu ia casar em março. Foi em março, amor? Confirmei, né, Sérgio? Mas nasci mole, né? Eu lembro que eu precisava tanto de um emprego, porque nós estávamos com o casamento marcado, eu precisava arrumar um serviço. E aí, Diego, quando eu entrei nesse serviço, deixa eu contar para você essa história. Quando eu entrei nesse serviço, no primeiro, no segundo dia, aí eu falei para os meus amigos, já fiz amizade no trampo lá, eu falei assim: pô, graças a Deus que eu arrumei um serviço, sabe por quê? Porque eu vou casar em março. Chegou o cara que era o encarregado, eu com 2, 3 dias de serviço, Rodrigo. Ele falou assim: o que você falou? Você vai fazer o quê? Eu vou casar em março. Você é louco, cara? Falou pra mim: você é louco, você vai casar? Olha a vida que eu tenho, cara. Tô trampo aqui, eu não sei. Tem meu carro, tem minha moto, não tem preocupação na minha mente. Eu falei: mas você falou que você tem filhos, cara, e aí? Eu sou separado. Você sabe quando o pitbull começa a latir pro pincher, mas aí você vê que de repente o pitbull dá uma chance pro pincher latir? Foi mais ou menos assim. Eu falei: o quê? Tô falando com um cara. Eu falei: meu amigo, o dia que eu quiser saber sobre casamento, eu vou perguntar para quem deu certo, não vou perguntar para quem deu errado. Eu me lembro, uns 3 dias depois, Rodrigo, eu assinei alguns papéis lá, eu fui. O cara fez eu. Porque eu falei uma verdade. Sabe o que eu quero dizer? A gente quer fazer as coisas novas perguntando para pessoas que estão vivendo coisas velhas. A gente quer viver coisas novas se envolvendo com pessoas que não deram certo. Então, o dia que você quiser saber algo para a vida dos seus filhos, para o casamento, eu vou dizer de novo, para a sua casa, pergunte para pessoas que deram certo. Quando estão entendendo? Só para terminar, Josué disse aqui, ó: eu e a minha casa serviremos. É Josué decidindo não só por ele, mas pela casa dele. Vocês entenderam ali? Josué chegou a uma posição que falou assim, o seguinte: eu e a minha casa, quer dizer, eu estou falando assim, Sérgio, eu e a minha família, eu falando pela Rosa, eu falando pela Débora, falou assim, o seguinte: eu e a minha casa. E aí eu imagino os filhos de Josué, falam: o quê, pai? E eu imagino a esposa:
Nós vamos ter que fazer o que você quer. Não entenderam? A atitude aqui nessa passagem é de um sacerdote. Tá certo? Sacerdote. É de um homem de Deus decidindo pela sua casa o que vai acontecer. É de um homem de autoridade em casa. O homem da casa, resumindo aqui, é o homem da casa falando assim, ó: eu e a minha casa, a gente vai servir o Senhor. Deixa eu pular essa parte, porque a irmã já começou a coçar a cabeça já. Deixa eu pular isso aqui, pastor. É Josué disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. É ele dizendo: a partir de hoje, deixa eu pular essa parte, porque senão eu vou ter que, eu não vou poder sair por aqui, vou ter que sair por aqui, senão os homens vão me bater hoje, sério. É Josué dizendo, querido: a partir de hoje, eu escolho sair do deserto e viver na terra prometida. A partir de hoje, os meus pés, o meu coração não vai estar mais no deserto, onde deu errado na vida do meu pai. A partir de hoje, a terra prometida precisa dar certo e vai dar certo para a minha casa e para a minha família. É uma posição do homem da casa, de reproduzir, não o que deu errado lá atrás, mas aquilo que Deus tem. É ele dizendo: eu escolho por mim e minha casa para viver para Deus. É o homem da casa dizendo nessa história: eu escolho deixar as coisas velhas para trás, para reproduzir as coisas novas de Deus na minha vida. É o homem da casa dizendo agora: eu escolho abandonar tudo que não deu certo na vida do meu pai, para reproduzir uma morada de Deus na minha geração. Não estão entendendo? Digam amém. É o homem da casa falando por sua casa. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. E as irmãs dessa congregação que ouviram isso e olhavam para suas famílias sobre a palavra de Josué, que era debaixo da palavra de Deus, dizendo que ele estava decidindo pela casa dele. O homem da casa decidindo, Sérgio, falando assim: a partir de hoje eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. E as irmãs que olhavam assim para dentro da casa e viam os maridos tudo vida louca, olhava para dentro da casa e falava: mas o meu marido não quer servir o Senhor como tem que servir. E agora eu vou passar um mercúrio na vida das mulheres da nossa igreja. E como que fica a vida desses filhos, dessa geração, olhando e vendo tudo que Josué está falando, e olhando para dentro da casa e falando assim: mas o meu pai não faz isso, mas o meu pai não tem uma posição de sacerdote, o meu pai não tem uma posição de homem dentro de casa. Agora começou a doer, hein, gente? Agora eu vou sair pelo fundo da igreja. Como é que fica isso, igreja? Responda para mim. Na verdade, aqui é o sacerdote tomando uma posição pela casa. E como ficaria a sua casa quando o sacerdote falha, mulheres? Posso falar filhos, que tanta criança, tudo casado, né? Vou pegar um pouquinho lá. Como fica agora a casa das mulheres cuja qual os maridos não querem servir o Senhor verdadeiramente? Como fica essa família cuja qual os filhos precisam ter um condicionamento dentro da presença do Senhor, mas o pai não está nem aí? Como que fica essa geração e a nossa geração? É loucura viver para Jesus, sabe por quê? Porque a gente quer ver dentro da nossa casa o que as outras famílias estão vivendo. Que bênção ver aquele menino pregando lá em cima lá, hein? Que bênção ver aquela família. Porque a gente quer ver, reproduzir dentro da nossa casa aquilo que está dando certo. A gente quer ver as coisas funcionarem dentro da nossa casa como está funcionando na casa dos outros. E é por isso que existe essa frustração. O porquê o meu marido não ora. O porquê o meu marido não reúne nós na família para a gente orarmos junto. Vocês estão cansados de ouvir o pastor falar, mas deixa eu futucar um pouquinho também, pastor. Um pouquinho. O porquê, querido? Por que os maridos ainda insistem em reproduzir o que não deu certo? Porque se eu pedir para vocês erguer a mão aqui, quantos pais
conduziram vocês para a igreja, vai ser muito mais da metade. Deu certo ou deu errado? Deixa eu voltar aqui. Mas existe uma exceção. Para aquelas casas cuja qual o marido não quer conduzir a família na presença do Senhor. Vocês lembram da história de Samuel? O sacerdote, o profeta, o homem de Deus era Eli. Eli já estava fracassado. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. E aquele povo, aquelas casas, aquelas famílias precisavam receber de Deus. E Deus falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? É Deus falando para Deus mesmo, né? Vocês perceberam? Era Deus falando: e agora? O povo precisa ouvir a minha voz. Que legal. Porque tinha uma mulher, Ruth, chamada Ana, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. E Deus falou assim: fechou. Tem uma mulher querendo um filho, e eu doido por um profeta. O que você quer dizer, Emerson? Eu quero dizer que por um momento, esse menino já mais moço, Samuel, por um momento ele que foi criado na casa de Eli, uma casa que não dava certo, uma casa que estava fracassada, não é isso, pastor? Uma casa que Eli que teve um final, não vou nem contar, depois vocês perguntam para o pastor, que eu não lembro. E por um momento, Samuel ouviu de Deus: Samuel, Samuel. O que você quer dizer, Emerson? Eu quero dizer que Deus já não estava mais falando com o homem da casa. Deus agora estava usando o filho, o menino, que nem filho dele era, né, irmã Maria? Que nem filho dele era. Deus estava escolhendo o outro. Na ausência do sacerdote. Levanta a mão assim, irmã, levanta a mão assim. Deus levanta você. Na ausência da coluna de oração para a tua casa, Deus levanta você, mulher de Deus. Na ausência da falha da mulher, Deus vai levantar o filho. Mas você pode ter certeza, né, Sérgio? Deus, ele vai levantar alguém dentro de casa. Você não está tudo bravo comigo, Ruth? Abre o portão lá do lado, Patrícia, que precisa ir embora, na hora que o pastor for orar. Na ausência do homem de Deus, ele levanta sempre alguém dentro de casa para mudar a história da família. Mas marido, deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos voltar comigo aqui agora que começaram até... É vocês os escolhidos de Deus para a casa de vocês. Que tamanha oportunidade esse povo estava tendo. Em vez de Josué falando assim: eu e a minha casa vai servir o Senhor, era ele dizendo: ei homens, a partir de hoje, pegue as suas famílias e vão servir ao Senhor. Olha o tamanho da oportunidade que Deus estava dando para esse povo. Olha o tamanho da oportunidade que Deus está dando para os homens de Deus aqui nessa noite. Agora vocês podem olhar para mim agora aqui, pedindo perdão. Não deixa reproduzir em vocês o que aconteceu com Eli. Porque o final de Eli... Vai estudar a palavra, né, Sérgio? O final de Eli... Amém. Deixa eu terminar, para eu poder ir embora. Fica de pé. Pega isso aqui, querido. Só para me terminar. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Um pouquinho, mais. Aí, agora parece que a gente vai terminar. Só parece, só. O meu pai foi o sacerdote fracassado. Não é porque eles morreram que eu estou falando, não. Porque é coisa boa, a gente tem que reproduzir e testemunhar. Mas Deus levantou a minha mãe. E antes de Deus levar ela, por causa de anos de oração dela, que era a coluna de oração, quando ela fechou os olhos, Odair, estava o esposo dela, estavam os 3 filhos dela, Ruth, na presença do Senhor.